Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí mais uma vez ao canal Holístico Conservador. E dessa vez eu quero expor a minha opinião sobre a formação acadêmica dos nossos políticos, né? Há muitos anos eu penso nessa questão e eu sou contra a forma que as pessoas podem ingressar na política, né? Sem o mínimo preparo, né? Sem o mínimo conhecimento para exercer uma atividade pública como a de um vereador, a de um prefeito, a de um deputado estadual, a de um deputado federal, de um senador e quem dirá de um presidente da república, né? E eu não estou falando isso, né? Eu não estou dizendo que a formação acadêmica vai resolver a questão da corrupção, né? Não é isso. Antes que eu receba, de vez em quando eu recebo críticas, né, a esse respeito. Ele fala assim, mas o que adianta o cara ter PhD em Harvard se ele for corrupto? Né? Talvez isso até piore, o cara de repente é mais inteligente para burlar o sistema. Tudo bem, mas eu, não é disso que eu estou falando, né? Eu não estou dizendo que a formação acadêmica vai resolver a questão da corrupção. Eu acho até que ela minimiza, olhando em uma certa perspectiva, né? Porque o que eu vou passar para vocês, como eu desejaria, né? Como eu desejo, na verdade, que seja a formação de um indivíduo para concorrer e ser eleito a um cargo político, um cargo público, né? Eu acho que sim, de certa forma, melhoraria muito os processos, diminuiria a burocracia, né? Agora, infelizmente, não vai reduzir a questão da corrupção necessariamente, porque a formação acadêmica ela não trata aí da questão moral, né? Você ser honesto, desonesto, ter compromisso com a verdade ou não, é uma coisa que tem que vir de dentro da sua casa, né? Com a sua família, né? Uma orientação familiar. Não é a escola, não é a faculdade que vai fazer com que a educação moral seja aí impetrada, ministrada sobre um indivíduo, né? Eu até acredito que a escola, a faculdade, ela é um complemento, né? Assim como a igreja, né? A religião, ela é um complemento da questão moral nos indivíduos, né? Mas não é obrigação da igreja, da religião, e muito menos da escola ou da faculdade, passar uma formação moral para o indivíduo. Isso aí é uma obrigação da família. Inclusive, eu vou tratar disso num outro vídeo, né? Então, voltando à questão aí da formação acadêmica, eu falo isso porque eu vejo uns absurdos na nossa política, né? Porque eu vejo aí dirigentes de clube de futebol sendo eleitos, né? Eu vejo jogadores de futebol sendo eleitos, eu vejo ganhadores de reality shows, né? Sendo eleitos para cargos de suma importância, né? E a gente tem visto o resultado. Eu não duvido da honestidade dessas pessoas, né? Agora, eu duvido da capacidade, né? O que um jogador de futebol que jogou na seleção ou que jogou num grande time vai trazer de bom exercendo uma atividade parlamentar, como, por exemplo, sendo um deputado federal, um senador, um prefeito, um vereador, um deputado estadual, né? O fato do indivíduo ser um jogador de futebol, de ele ganhar um BBB da vida, não significa que ele vai exercer bem a carreira, a carreira política, né? E o que nós temos visto é justamente o contrário, né? Nós tivemos aí um torneiro mecânico, que eu não sei nem se tem um ensino médio, um cara que viveu de fazer greve a vida toda, governar o país por 2 vezes, né? E olha aí o resultado, né? Então, eu tenho essa preocupação e sou contra qualquer pessoa, somente por sua fama, né, por sua popularidade, ingressar numa carreira política de suma importância, né? Ser um vereador, né, ser um prefeito, ser um deputado estadual, ser um deputado federal, ser um senador, ser um presidente da república, não deveria ser um cargo que não deveria ser um cargo esses cargos não deveriam ser exercidos, melhor dizendo, por,
por qualquer pessoa, por um vendedor de salsicha, por um torneiro mecânico, né, por um ganhador de reality show, né? E o resultado nós temos visto aí, né? A quebra de decoro, pessoas que quando pegam um documento complexo não sabem ler, né? Pessoas que são facilmente aliciadas para poder votar em projetos que não favorecem a população, né? Então, assim, na minha concepção de cidadão, na minha opinião, né, o indivíduo deveria sim ter uma formação superior em qualquer área, né, e deveria ter uma especialização, uma espécie de MBA, uma pós-graduação, né, em ciências políticas, por exemplo, né. Então, nesse curso de um ano, né, o indivíduo que queira ingressar, né, numa carreira política, né, isso é como eu imagino que deveria ser, tá? É a minha opinião de como deveria ser como deveria ser o preparo de uma pessoa para estar apta a um cargo público, tá? Então ela deveria passar por essa pós-graduação, essa MBA da vida, né, essa especialização. E aí ali o indivíduo seria submetido a aulas, né, que fossem direcionadas à vida de um político, né? Teriam ali fortes noções de economia, né, da Constituição brasileira, né, de como funciona o poder executivo, como funciona o poder legislativo, o judiciário, né, como é que se dá a relação entre os poderes, né, como é que se faz a articulação, né, a postura, né, saber ali de matérias que sejam pertinentes a um político, né? E ali ele fosse submetido a uma série de testes e ele tendo ali o que a gente chama de CR, né, que seria uma média mínima, que na minha opinião teria que ser uma média 7 de todas as disciplinas, né? Em cada disciplina ele teria que ter a média 7 e no geral também uma média 7, ou seja, de 7 para cima. E esse indivíduo, sendo aprovado nesse curso de pós-graduação, né, que nada mais é do que um preparo, uma especialização, onde ele vai ter ali os conhecimentos mínimos, né, para exercer um cargo político, né, aí sim, né, depois de passar por esse período de preparo, né, é que ele estaria apto a concorrer a um cargo público, né? Assim como, por exemplo, meio que mal comparando, né, um advogado, ele tem que passar na prova da OAB, né, ele tem que cursar um nível superior, ele tem que passar na prova da OAB e aí ele vai ser um advogado, porque se ele não fizer a prova da OAB ele é simplesmente um jurista, né? Então, eu considero de suma importância isso, porque o indivíduo com mais preparo acadêmico vai saber elaborar projetos melhores, ele vai saber olhar de forma mais holística, né? Olha aí o nome do canal, holístico, né? Ele vai saber preparar de forma mais holística os projetos dele, ele vai conseguir observar de uma maneira mais inteligente, né? Porque ele vai aprender no curso de especialização, de pós-graduação, que é o que eu acho que ele tem que fazer e ser aprovado, né? Ele vai ter ali metodologias que ele vai poder aplicar para poder absorver aquilo que ele precisa absorver e dar soluções para os problemas da cidade, né? Ou do estado, ou do país, dependendo do cargo que ele escolher para ser eleito. Então, a formação acadêmica eu considero ela fundamental, né? Não só na esfera privada, né? Porque quando você vai ser um gerente, um coordenador, um supervisor, um executivo, um CEO, né? Na esfera privada, você tem que demonstrar o seu preparo, você tem que mostrar o seu conhecimento, né? Porque se você não fizer isso, se você não demonstrar isso, você nem é selecionado para passar ali pelo processo de seleção, né? E você é avaliado e em vendo que você tem o preparo para exercer aquela atividade, você é contratado. E eu vejo que a esfera pública deveria ser da mesma forma, né? Por que um presidente da República pode ser qualquer pessoa? Por que um deputado federal, um deputado estadual, um senador, um vereador, um prefeito pode ser qualquer pessoa? Né? Eu discordo, né? Que possa ser qualquer pessoa. Tem que ter o mínimo de preparo.
Então, se a pessoa quisesse, né, aí nessa minha conjecturação, nesse meu desejo, né, quisesse ingressar numa carreira política, ela deveria passar por essa especialização, ter um nível superior, haver uma pós-graduação lato sensu, né, ou seja, uma pós-graduação que aceitaria o indivíduo formado em qualquer área, e que aí esse indivíduo fosse minimamente preparado, né, com tudo aquilo que ele precisasse para exercer uma carreira política. Aí então ele se candidataria, né, e o povo aí faria a sua escolha, né, mas com a certeza que nós teríamos uma pessoa ali minimamente preparada. Então essa é a minha opinião com relação aí à formação acadêmica dos nossos políticos, né? Então você aí que gostou e que você que não gostou, você que tem uma opinião diferente, você que de repente quer complementar o que eu disse, né, escreve alguma coisa aí embaixo, né, e a gente vai trocando ideia aí sobre essa questão. Valeu? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.